neste canal ser chamado de radical é elogio. Olá, terráqueos! Estamos aqui para mais um react. Hoje vai ser um react do Meteoro, falando sobre essa PL 1904, que criminaliza o aborto em caso de estupro. Vamos ver mais um vídeo aqui do Meteoro para a gente entender um pouco mais e falar sobre esse assunto tão importante. Foi aprovado o regime de urgência na Câmara do PL 1904 de 2024, né, que é conhecido aí como PL do estuprador ou PL da gravidez infantil, que só aí por esses nomes a gente já sabe que coisa boa não é. Na prática, isso significa dizer que ela vai direto para votação na Câmara e não vai passar por qualquer debate em qualquer comissão, porque quem que precisa de debate para discutir uma coisa tão essencial, né? Isso, na prática, só beneficia os parlamentares que querem fazer uso politiqueiro dos direitos das mulheres, com uma pauta aí para as eleições deste ano. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui com o nosso Bruno Silvestre no plantão do Meteoro. Aí, agora sim, na tela, o nosso querido Bruno Silvestre. Bruno, PL 1904, que não adianta, é o principal assunto do dia, da semana e provavelmente vai continuar sendo assunto na semana que vem. Pois é, exatamente, Sofia. Eu quero começar falando sobre o problema, né, desse, que eu vou dizer que é um bolo, com várias camadas. E o problema é que toda a podridão desse tema, ela é escondida por um chantilly, digamos assim, como se fosse a maior verdade, a maior defesa dos interesses públicos, o que não é. Então, eu vou primeiro, só para começar o papo, vamos imaginar, porque eles adoram fazer isso, se minha filha fosse violentada, ótimo, olha que louco, se a minha filha for violentada, ou de qualquer um, o estuprador, ele vai ter a metade da pena do que a minha filha se ela fizer o aborto. Olha, porque a criança vai ser considerada assassina. Ela vai ser julgada como se ela tivesse matado por livre e espontânea vontade uma vida, mesmo aquela vida tendo sido gerada de um estupro. Entende? Se já é complicado e questionável você achar que uma mulher deve ser presa por ela ter feito alguma coisa com o próprio corpo, e ainda mais dela ter feito um aborto depois de um estupro, depois de uma violência tremenda desse tipo, que gera traumas que você talvez nunca irá entender, você e eu talvez nunca iremos entender, porque eu também nunca sofri esse tipo de violência. E aí você pega essa pessoa que já tá traumatizada e fala que ela tem que ter um filho que é a prova viva daquele trauma, já é complicado. Agora, se você pegar situações que são as mais recorrentes, inclusive, a gente viu uma dessa semana que um pai abusou sexualmente de sua filha no hospital. Se essa criança que foi violentada, que foi assediada, que foi abusada pelo pai, estava no hospital porque estava doente, o pai vai lá, estupra a criança, essa criança engravida, e aí ela não vai poder nem abortar essa criança que é fruto dessa violência, como além disso, essa criança vai ter que ir presa, vai ficar presa mais tempo do que o pai, que foi quem cometeu a violência. Você acha isso certo? Você sinceramente acha isso certo? Se você acha isso certo, eu sinto muito, mas você está morto por dentro, aí você precisa de terapia demais. Não é possível que você ache isso normal, nem correto. É por isso que tá tendo tanta manifestação contra isso, né? Porque é um absurdo, é surreal, é um retrocesso. Essa galera neopentecostal, essa galera das igrejas evangélicas, essa galera da bancada evangélica do Congresso, principalmente, vivem com esse discurso de que são pró-vida, mas no caso não é pró-vida da mãe, né? Pró-vida da mulher, da criança que foi violentada. É pró-vida de uma vida que nem existiu ainda e que ainda por cima é fruto de uma violência. Bem questionável isso, né? No mínimo. olha que curioso. Vamos imaginar isso. Imagina só, você que está assistindo a gente, a sua filha, que não aconteça, claro, mas a sua filha sofre essa violência. Aí ela é engravida. Aí ela decide abortar porque foi vítima de violência. Aí o cara pega a pena máxima de estupro. Beleza. Aí vai e a sua filha pega a pena máxima por conta desse PL aprovado.
ela vai ficar o dobro do tempo que o violentador dela. É um absurdo, então, total isso absurdo. já mostra... Não, mas isso mostra a hipocrisia. Porque isso mostra que não há interesse em proteger a vida. Porque você não está protegendo aquela mulher que foi violentada. Então, a gente começa por aí. Então, qualquer projeto de lei que se preze, ele tem que ser debatido nas comissões. A não ser que seja, por exemplo, urgente caso das chuvas do Rio Grande do Sul. Precisamos de proteger o Estado porque ele está destruído. Aí é matéria de urgência. Vocês entendem a diferença? Ou seja, o Arthur Lira aprovou esse projeto de lei na surdina, ou seja, não migué, escondidinho, na madruga, porque ele sabia que isso era errado. Ele sabia que isso não era uma coisa que o povo ia aceitar de boa. Então ele fez isso de madrugada, pra ninguém saber, pra só ir a público no dia seguinte, entende? Isso é um dos inúmeros mecanismos que eles usam pra manipular a lei. Vocês sabem, vocês lembram por que Brasília começou a ser a capital do Brasil? Pra inibir manifestação. Porque quando a tal do Brasil era aqui no Rio de Janeiro, era muito fácil, né, da galera ir lá manifestar na frente do palácio, né, da Guanabara, e fazer a manifestação e chegar perto do presidente, imagina, né? E aí eles fizeram Brasília, que foi uma cidade inteiramente planejada exatamente para ficar afastada da população, para evitar manifestação, para evitar que a população consiga influenciar as leis nesse ponto. Entende como é tudo planejado? Entende como tudo é político? E nada é natural? A matéria de urgência, o que você tem que entender é, o legislativo, se a gente trata de um país conservador, eu quero explicar isso, porque isso o brasileiro tem que entender de uma vez por todas. Conservador é quem quer conservar. Sabe aquele picles que você tem em conservas? Ou azeitona? Você mantém aquilo ali e vai durar por muito tempo, porque está sendo conservado. O reacionário, ele quer jogar uma coisa ali que vai estragar. É diferente. Conservador é quem quer manter a Constituição. Reacionário é quem quer tirar direitos da Constituição. A nossa Constituição, como ela era em 88, ela estava linda. Só que aí a extrema-direita e a direita pseudo-liberal está cada vez mais batendo e espancando a Constituição para tirar direitos dos trabalhadores, para tirar direitos das pessoas. Porque se a gente tivesse realmente preocupado com as coisas, a gente se preocuparia com o problema do corte anterior. Quem não viu vai lá assistir sobre a questão elétrica, em que a companhia elétrica agora foi multada em mais de 3 milhões por conta de falha na prestação de serviços. Que é isso que é o nosso debate. Então, assim, quando a gente fala dessa PL, a gente tem que primeiro entender quem é que está promovendo isso. São pessoas reacionárias e não conservadoras, porque elas querem colocar isso como um mote, como uma base das campanhas delas. Ah, olha só como eu defendo a família brasileira. Você sem comida em casa, sem eletricidade, mas ele está protegendo o direito. É o famoso apito de cachorro, né? Eles fazem isso exatamente para pescar quem eles querem, que são essa galera que é contra o aborto. Então a galera vê isso e fala, eu também sou contra o aborto, e vai tudo não ser feito mais nada. Sem questionar o que tá dizendo, porque não é que vai descriminalizar o aborto, não era isso não. Não era isso não. É exatamente o que o Bruno tá falando. É um direito que já era garantido para as mulheres na Constituição, de em caso de aborto ou em caso de anencefalia. Em alguns casos específicos, a mulher pode abortar, porque isso oferece um risco à vida da mulher. Risco psicológico pode ser também um risco. Você acha que quantos traumas não vão gerar na vida dessa mulher se nessa criança, por exemplo, se ela tiver que ter um filho que é fruto de um estupro, sabe? Então, é um retrocesso, é um absurdo. E lembrando que a Constituição de 1988 foi escrita depois de 21 anos de ditadura e ela tem o vulgo de Constituição cidadã porque ela garante muitos direitos pra gente. E aí vem projetos de lei. A gente vê assim, PL não sei quanto. PL, projeto de lei 1904. Ou seja, já foram feitos isso tudo de alteração na Constituição. É bem o que o Renato Russo falava mesmo, né? Rasgaram a Constituição e estão aí, né, destruindo o futuro da nação. Que país é esse? É a porra do Brasil. Mas tem salvação, né? A gente sabe. Vamos se organizar, né, galera? Já falo isso todo vídeo. Vamos querer se organizar, né?
partido, sindicato, coletivo, grêmio estudantil, o que você quiser. Só se organizar com uma galera aí, porque dá pra gente mudar a situação, pra gente dar uma mudada. Só que olha que absurdo também, né? Se você for parar pra pensar, as famílias mais abastadas sempre tiveram direito ao aborto, legal ou ilegal. Porque paga. Porque vai para um país onde é legalizado e aborta lá. Porque contrata serviços clandestinos muito bem pagos. Eu vi um mapa no Instagram, vou botar aqui pra vocês. Esse mapa aqui dá pra gente ver bem. Olha a diferença entre o sul global, que somos nós, né? Os condenados da Terra, como já diria Fanon, e o norte global. O norte global, eles são sempre mais evoluídos, né? E eles, olha que doideira, legalizaram o aborto, tudo legalizado no norte global. Agora, enquanto a gente aqui no sul global, bebê, aqui não, aqui é tudo proibido, só pra poder matar mais de mulheres pretas periféricas. Porque é exatamente isso. As mulheres brancas que têm dinheirinhos, fazem aborto à torta e direito, meu amor. Todo mundo conhece uma branca que fez um aborto numa clínica clandestina X aleatória. Ou então é isso, paga e vai para um país que é liberado e faz lá, que tem dinheiro. Então, o que é proibido no Brasil, o que é criminalizado no Brasil não é o aborto. O que é criminalizado no Brasil é ser uma mulher preta e engravidar. E não querer ter filho. É nós mulheres termos a independência e a autonomia dos nossos corpos. Isso que é criminalizado no Brasil. E tudo isso é porque a mulher não pode querer tirar uma vida, não é porque uma vida é sagrada, não é porque isso é divino e blá 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 blá, como eles querem que você acredite. Não. É porque controla um exército de reserva. Porque isso aqui, se eu tivesse grávida e quisesse abortar, era mais um trabalhador. Era mais um pra ficar desempregado e o chefe virar e falar: ah, tu não quer esse emprego de merda aqui que eu tô te dando, não? Então tá bom, pode ir embora porque tem outro. Isso tudo... Porque vocês vão entender que tudo problema da nossa sociedade é o capitalismo, gente. Por favor, vamos entender isso. E ainda tem um quê de manter a propriedade privada, como se o filho fosse uma propriedade dos pais. Entende? Não, né? Vamos querer? É uma questão de saúde pública descriminalizar o aborto. É importante. E, como a gente viu no mapa, todos os países considerados desenvolvidos fizeram isso. Por que será? A gente não quer desenvolver também? A gente não quer que o Brasil seja melhor? Então vamos querer. Vocês não gostam tanto de imitar estadunidense? Vocês não gostam tanto de imitar europeu? Vamos imitar as coisas boas? Vamos imitar as coisas que eles já estão mais adiantados? Seria bom, em vez de imitar trabalho infantil. Né? Então a gente tem que acabar primeiro com essa hipocrisia, porque esse tipo de matéria de urgência é para ganhar voto. Isso aí é para parlamentar querer crescer. Não existe um debate sobre a preocupação com a vida, seja do feto ou da mulher. Não existe preocupação nenhuma com isso. O que existe é um interesse claro e eleitoreiro da extrema-direita em se beneficiar desse debate. Por quê? Ah, tá vendo? Eu tô defendendo isso. Eu sei que não vai passar, mas eu tô aqui com o meu eleitorado dizendo que eu sou contra. Então, esse é um grave problema que a gente tem, porque a mensagem que esse cara tá passando é: eu só quero ganhar voto, eu não quero fazer o meu trabalho. E é isso que a gente tem que entender. Se a gente vai ficar sustentando, nesse caso, aí sim, vagabundo. Porque quem faz projeto de lei para ter fim só eleitoreiro é vagabundo. Tem uns lá, o antigo presidente, que nem aprovou o projeto a vida inteira, que era parlamentar. Que só colocou 2 na vida. Então, assim, é muito complicado como você trata essas coisas. E aí a gente vai falar de uma situação que ela é extremamente delicada, que é a questão do aborto. E, nesse caso, você está tirando direitos que são direitos básicos da mulher. Então, a gente está falando de algo aqui que, ao meu ver, é inconstitucional. Isso não passaria pela Comissão de Constituição e Justiça. Por vários motivos. Vou colocar só uma questãozinha aqui. Eu diria que não é a questão dos direitos das mulheres, é das pessoas que gestam, porque existem homens trans e pessoas trans não binárias que também podem gestar, então esses direitos se referem a essas pessoas também. Perfeito, Sofia. Não, completamente certo. Eu, assim, concordo com você, e aí entra aquele detalhe. Essa situação, ela é
uma busca de ganhar capital político. E esse capital político é do tipo, quem é contra e quem é a favor. O problema é que essas pessoas, elas são tão indignas, como eu estou dizendo, elas são tão indignas que elas estão justamente beneficiando a pessoa que faz violência sexual. Sim, É sim. muito complicado isso. Então, o que eu, de antemão, quero dizer, eu não só sou completamente contra essa PL, como a gente tem que ver e votar em quem é contra essa PL. E mais do que isso, eu quero dizer que o brasileira, tem que se movimentar no sentido de voltar a ter um mínimo de dignidade na política brasileira. A gente tem que debater política de forma séria. Esse pessoal que cria esses charlatanismos políticos, essas pessoas, elas têm que ser, que nem era aqueles movimentos radicais que depois virou MBL, que basicamente... Radical não, que radical é que vai na raiz, e radical, nesse caso, não é isso. Neste canal, ser chamado de radical é elogio. Porque é aquela galerinha que fica na praça gritando e não passa disso. O problema é que a gente deu voz para essas pessoas. O absurdo do Bolsonaro, hoje, ele está cada vez mais forte. Eu lembro que na época lá da escolinha do professor Raimundo, da década de 90, tinha piada com o Bolsonaro. Porque ele não volta da ditadura. Então, assim, a gente tem que entender... Em 1990, 30 anos atrás, eu nasci em 92, já tinha piadinha sobre Bolsonaro. Ai, pra vocês verem, como a pessoa chega... É um novo. Tampa o ouvido aí pra mim, 2 segundos que eu não quero que você ouça o negócio. Tá sempre isso. Se chama politicagem e política. Ser político no Brasil é carreira. E foi isso que o Bolsonaro fez. Com ele e com os filhos. Tanto que todos eles são políticos. Mas, né, errada sou eu, né? Errada sou eu. Que o meio que a gente tá tem que haver uma luta direta no sentido de protesto contra isso, tá? Mas eu também quero dizer que se isso for aprovado, vai para o Senado. No Senado vai ser debatido. E isso não vai sequer concluir esse ano. Eu acredito que sequer vai ser concluído esse ano. Mas o grande ponto o próprio Pacheco falou que no Senado isso não passaria direto assim, isso seria debatido. E a grande questão o Brasil é bicameral. Então tem que ser aprovado na Câmara, mas tem que ir para o Senado também. E vai ter debate. Mas o interesse dessas pessoas não é o debate e não é a aprovação dessa PL. O interesse dessas pessoas somos nós contra eles. Mas é que eu digo, eles não são os conservadores, eles são os reacionários, o que querem tirar direitos. E o problema o dia que eles começarem a tirar, e já estão tirando, direitos que são meus, são seus, é aí que você vai começar a se mancar de que o problema existe. E a gente não pode, e é isso que é um proibitivo mesmo, a gente não pode achar que político é tudo igual. Porque existe o político que vai fazer com que a empresa não pague multa nenhuma, e tem um político que vai fazer com que a empresa pague 13 milhões por não fornecer energia elétrica da forma adequada. Então, existe diferença. Existem políticos que vão querer tirar direito das pessoas que gestam e tem pessoas que vão querer usar isso como chamariz político. E é a partir disso que a gente tem que criar o nosso discernimento e a nossa consciência política. Porque em ano de eleição, para esse pessoal, vale tudo. E o problema de quem age com ética é que justamente sofre por conta dessa violência que é praticada, seja contra as pessoas que gestam, seja contra qualquer cidadão brasileiro que acaba sofrendo com esse tipo de projeto, seja ele na questão dos costumes, seja ele direitos dos trabalhadores. É cada vez mais paulada em cima da gente. E a gente tem que lembrar isso na hora da urna. A gente tem que lembrar isso na hora de votar. E é basicamente isso. Certo, Bruno. Daí eu queria só ouvir, antes da gente encerrar, você me explicar, você como um advogado aí, você disse que seria inconstitucional. Você consegue explicar rapidinho pra gente por que essa PL seria inconstitucional? Olha, essa PL, ela trata de questões de direitos, né, da dignidade da pessoa humana, da dignidade da pessoa gestante, e tem a ver com a questão da proteção a esses direitos. E esses direitos, eles são cláusulas pétreas, ou seja, eles não podem ser
subvertidos. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, colocou a transfobia como uma questão penal, por exemplo, porque o próprio legislativo não estava tratando disso e não quer tratar disso, porque justamente são muita gente reacionária. Então, o que acontece? Acaba que o Supremo Tribunal Federal acaba tendo que trazer essas questões das cláusulas pétreas e debater juridicamente isso. Então, a gente pega aí o quanto é desproporcional, o quanto é desumano você forçar, por exemplo, uma menina de 11, 12 anos a ter que levar uma gestação por violência. Isso tira os direitos essenciais que estão no artigo 5º e anteriores, porque para mim isso já está no artigo 1º, que é a questão da dignidade da pessoa humana. Você tira a dignidade, direito à infância, você tira uma série de questões daquela menina, por exemplo. E isso é só um dos exemplos, mas se você pegar a PL inteira, você tem como questionar constitucionalmente cada um daqueles itens. Perfeito, perfeito. Aí o único problema é que daí, se isso aí acaba sendo declarado inconstitucional depois de passar, os bolsonaristas já vão dizer: ai meu Deus, o STF tá querendo legislar, ai meu Deus, ditadura de toga, e aquela velha choradeira que a gente já conhece, né, Bruno? Mas vamos encerrando por aqui. Chat, não saia daí. Você que está na live, nós já voltamos para outro corte. Até mais. Gente, complicado, né? Pelo menos nós temos aí o STF para garantir que a Constituição seja seguida, né? Por mais que tenhamos críticas, por mais que não seja o ideal, pelo menos tenha algum instrumento para garantir que os nossos direitos sejam garantidos. É importante a gente também salientar que toda essa enrolação, todo esse teatro que esse povo reacionário faz é com o uso do dinheiro público, que eles falam tanto que não pode gastar o dinheiro público, mas esses teatros que eles fazem para angariar voto, para conseguir voto na eleição, é tudo com dinheiro público. É o tempo do servidor, é tudo, sabe? É luz, é tudo que está sendo gasto, é da gente, com o nosso dinheiro. Então, é importante a gente perceber a hipocrisia desses políticos aí da direita, né? Fica ligado, hein? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já curte se você gostou. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Me segue nas outras redes sociais e ativa o sininho para não perder nenhum outro vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau!